terrimou, ela vai adquirir o domínio integral, desde que não seja proprietário de imóvel urbano ou rural. Bacana, né? Então vamos repetir de novo. Aquele que por 2 anos ininterruptamente e sem oposição sem oposição, possui diretamente, com exclusividade, posse sobre imóvel urbano de até 50 metros quadrados, cuja propriedade divida com ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, utilizando-se para sua moradia ou de sua família. Há de equilibrar o domínio integral, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. E ele aprova aquele lá não é proprietária, ou que ele não é proprietário, se ele tiver uma certidão negativa de registro de imóveis. Hein? Na hora que o cônjuge ou ex-companheiro abandonou o lar, ela vai lá e registra aquele abandono, né? Ela tem outras formas de provar o abandono, né? Ele entrou com uma ação de pensão alimentícia, ele entrou com uma ação de dissolução de união estável, ele entrou com uma ação de divórcio porque o cara abandonou o lar. Com isso ela prova que ela foi abandonada. E se ela tiver 2 anos ininterrupto, fizer a moradia da sua família, ela vai adquirir. Agora preste atenção que diz o parágrafo 1º. O direito previsto no caput não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez. Aí, lógico, porque senão ela pegava, casava com um, aí o cara abandonava, ela adquiria por 2 anos um. Aí depois ela vinha, casava com outro, o outro abandonava, ela adquiria outro. Então esse uso capião pro moradia só vale uma vez, né? Ela só vai adquirir uma vez. A senhora quer perguntar? Professor, vai ser só até 50 metros quadrados? Sim. Não pode, se passar além dessa metragem? É porque se eu diminuir o prazo para 2, eu também tenho que diminuir a metragem. Assim como no... Ela se separou dele, ou ele se separou dela. Qualquer um dos dois que ficou com os filhos do casal morando lá, só tem direito a 50 metros quadrados. Nós não estamos... O restante não pode ser adquirido através de uso capião. Não tem problema, ela só vai adquirir 50 metros quadrados de uso capião pro moradia. Senão ela tem que entrar com uso capião, se é 250 metros quadrados, ela vai ter que esperar o prolabore. O prolabore, que é 5 anos e é 250 metros quadrados, tá? Ação de divisão e da demarcação de terras particulares, 946 a 981 do CPC, para terminar a nossa aula. Seção 1, disposições gerais. A ação demarcatória está prevista no artigo 946.1, é cabível em caso de controvérsia envolvendo os limites de 2 ou mais propriedades de terra, segundo o artigo 946.1. Então nós explicamos para vocês numa outra aula que se eu tenho uma propriedade de uma terra e o vizinho do lado constrói um muro dentro da minha propriedade, eu digo para ele, mas vem cá, tu queres construir esse muro aqui, mas eu tenho um 37 de frente por 350 ou 60 de fundo, se tu invadires um pedaço do meu muro, eu vou ficar só com 35. Então você pode mover uma ação demarcatória com o objetivo de resolver controvérsia envolvendo os limites de 2 propriedades. A ação demarcatória é diferente da ação divisória, prevista no artigo 946.2. A ação divisória é cabível para obrigar os demais consortes a partilhar coisa comum. Então, lá no uso capião coletivo, que eu falei, nós temos a obrigatoriedade que cada consorte, cada condômino tenha só 250 metros quadrados, não é isso? Não falei? Ora, se ele se recusa a fazer aquela divisão, eu tenho que entrar com uma ação divisória, e não é demarcatória, para obrigar
os demais consortes ou condôminos a partilhar a coisa comum. Não foi adquirida a coisa comum por uso capião coletivo? Esse uso capião coletivo não impõe que cada um tenha no máximo 250 metros quadrados, portanto, eu vou usar a ação divisória. Quem tem legitimidade para entrar com a demarcação? Então, a demarcação ativa é o proprietário. Então, a ação demarcatória, ela se funda no direito de propriedade. Portanto, ius possidendi. Então, o professor quer dizer que essa ação aqui, a partir daqui, eu estou usando o direito de propriedade como fundamento, sim. Ou promissário comprador, aquele que fez aquele contrato de promessa de compra e venda. Lembrando que o promissário comprador só tem a posse, não tem a propriedade ainda. Demarcação passiva, o confinante que está criando problema para fazer a demarcação. Na ação divisória ativa, qualquer condômino pode obrigar o outro que aquele imóvel foi adquirido por uso capião coletivo, ele não quer dividir, quer ficar com 300 metros quadrados. Não pode, só 250, meu amigo. Então você vai entrar contra qualquer condômino. A ação divisória passiva, um condômino contra os demais condôminos em litisconsórcio que não querem dividir a terra como determina a lei. Fases das ações de demarcação e divisão. Primeira fase, deliberação por sentença sobre a pretensão de dividir ou demarcar. Numa primeira fase desse processo, o juiz vai decidir dizendo, não, realmente tem que ser demarcada. Ou, realmente essa terra tem que ser dividida. Você não pode ficar com mais de 250 metros quadrados. É lei. E numa segunda fase, eu vou fazer as operações técnicas relativas à divisão e demarcação, finalizando com uma sentença homologatória. Então, para quem não sabe, o agrimensor vai no local. Você sabe o que é agrimensor, não sabe? Não sabe o que é agrimensor? Aquela pessoa que vai levando aquele aparelho especial, vai verificar direitinho. Como é que chama o aparelho, você sabe? Eu também não me lembro agora, mas de qualquer forma, ele leva o aparelhinho e lá ele vai colocar o marco divisório, vai medir e com aquela medição, de acordo com o que o juiz determinar, ele vai demarcar. E a demarcação que for feita por ele, ou a divisão que for feita por ele, vai ser homologada pelo juiz. Essa sentença que o juiz dá nesse processo de demarcação ou de divisão é uma sentença homologatória, que tem natureza declaratória. Outros aspectos. Permite-se a acumulação de ações demarcatórias e divisórias. Eu posso entrar para demarcar e para dividir, né? Não tem problema nenhum. Posso entrar com uma ação demarcatória acumulada com ação divisória. E aplica-se o procedimento somente às terras particulares. Se eu tiver terra pública pertencente a município, estado e união, eu não entro com ação demarcatória nem divisória. Eu entro com um processo discriminatório de terras públicas, que está previsto no direito agrário, e não ação demarcatória e divisória, que só se aplica a terras particulares. As ações de demarcação e de divisão têm natureza dúplice. Tal como a demarcação, a ação divisória é executiva lato sensu. Ou seja, a partir que o juiz homologa a ação, a pessoa, o confinante, tem que cumprir aquela demarcação, senão eu posso executar a sentença. E em razão disso, a segunda fase não reclama instauração de nova relação processual. Porque se ele já declarou na primeira fase que tem que demarcar ou que tem que dividir, a segunda fase é só o juiz manda o agrimensor lá para dividir e demarcar, e se a parte não cumprir, eu vou executar a sentença. Na próxima aula, procedimentos especiais de jurisdição contenciosa, parte 7.
pergunta, alguma dúvida, alguma pergunta. Queria agradecer a presença de vocês, espero que vocês tenham gostado e nos vemos numa próxima oportunidade, se Deus assim o permitir.